o tema da nossa aula é povos europeus. Vamos conhecer um pouco mais sobre os povos que viveram na Europa há muito tempo atrás e que deixaram uma grande influência para vários países, incluindo o Brasil. Vamos conhecer algum desses povos? Alguns povos antigos da Europa. De maneira geral, os países europeus ainda possuem grandes edifícios e construções feitas por povos que viveram há muitos séculos. Alguns povos deixaram documentos, monumentos e objetos que permitiram conhecer e escrever a sua história. Eles realizaram descobertas e invenções que até hoje são conhecidas e usadas, e outras que podemos conhecer visitando cidades, museus e bibliotecas. Lá por volta de 6000 a.C., alguns povos deram início à organização de comunidades que deram origem à civilização grega. Os gregos constituíram uma importante civilização, em razão dos inúmeros avanços obtidos nas artes, ciências, arquitetura e na política. A Grécia era organizada em várias cidades-estado, entre as quais Atenas e Esparta se tornaram as mais conhecidas. Com essa organização, cada cidade-estado tinha sua própria forma de governo, suas leis e seu modo de viver, mas eram ligadas por um idioma e uma mitologia em comum, que caracterizava o povo grego. Em períodos de guerra contra algum invasor, essas cidades-estados se uniam para combater o inimigo, mas era normal também que, por muitas vezes, elas guerreassem uma contra a outra. Os gregos eram pastores, proprietários de terra, comerciantes e grandes navegadores. Eles viajavam pelos mares em busca de mercadorias e de riquezas. Eram politeístas, isso é, acreditavam em vários deuses. Estes eram seres com poderes fantásticos, mas que possuíam qualidades e defeitos como os humanos. Os deuses gregos sentiam raiva, ciúmes, alegria, eram vingativos, ou seja, muito parecido com os homens. No entanto, tinham poderes e eram imortais. Havia ainda os heróis, que eram semideuses e que realizavam grandes façanhas, lutando contra monstros e feras. A mitologia grega é repleta de histórias fantásticas. Vamos ver um trecho de um filme. Essa cena mostrou um dos animais mais famosos da mitologia grega, o Pégasus, aquele cavalo com asas. É claro que nem o Pégasus nem o monstro existiram, mas o filme mostra exatamente como as pessoas acreditavam que eles eram. A mitologia grega fazia parte do conhecimento que os gregos desenvolveram e acreditavam. Apesar de ser um povo que valorizava muito conhecimento, os gregos não se dedicavam somente ao estudo. Eles cuidavam do corpo também, praticando esportes e exercícios físicos. Buscavam um equilíbrio entre a mente e o corpo. Foram os gregos que criaram as Olimpíadas, que na época era uma celebração em que as cidades-estados se reuniam para disputas esportivas. Essas disputas eram tão importantes que até as guerras eram interrompidas para que os jogos fossem realizados. As Olimpíadas ocorriam de 4 em 4 anos e consistiam em um conjunto de competições que os atletas disputavam em honra aos deuses gregos. As modalidades esportivas incluíam corrida, salto, lançamento de dardo de disco, luta, pugilismo, corrida de cavalo e de carros. Os gregos foram os primeiros a tentar explicar a natureza e seus fenômenos, usando somente a razão e a observação, e não a religião e os mitos, como faziam outros povos. Dessa forma, os gregos criaram a filosofia, que é conhecida como mãe de todas as ciências. Os filósofos observavam, reuniam-se com seus amigos e alguns deles registravam suas ideias e pensamentos em livros que chegaram até os dias de hoje. Sócrates, Platão e Aristóteles foram alguns dos filósofos que viveram na Grécia numa época de grande desenvolvimento da cultura grega. Vamos ver um pouco mais sobre Platão? Olá, eu sou Platão e sou considerado um dos maiores filósofos gregos. Isso porque influenciei muito o pensamento do mundo ocidental. Sabe, eu fui discípulo de Sócrates e escrevi muitas de suas ideias em meus livros. Eu também fundei um lugar chamado Academia, que funcionava como uma universidade na qual eram ensinadas matérias como geometria, filosofia, música, entre outras. Sabe quem estudou lá? Esse aqui, o Aristóteles.
Ele era um ótimo aluno e se transformou num grande filósofo também. Sócrates sempre me disse que uma vida sem questionamentos nem merece ser vivida. Então, nunca tenha medo de questionar, de fazer perguntas, pois só assim você poderá descobrir sobre as coisas que ainda não sabe. Lembre-se, vencer a si próprio é a maior de todas as vitórias. Agora voltarei ao meu debate. Até mais. Platão. Esse filósofo que você viu no quadro do personagem histórico foi e ainda é um dos homens mais importantes para a filosofia. Podemos dizer que o seu pensamento ainda influencia muita gente. Dessa forma, vemos que os gregos nos influenciaram não só nos esportes e nos hábitos do cotidiano, mas também na nossa forma de ver e analisar o mundo. Na Itália, bem perto ali da Grécia, viveram os romanos. Os romanos eram fortemente influenciados pela cultura grega e também deixaram uma grande contribuição para a formação de outras sociedades. A cidade de Roma cresceu muito e conquistou outras regiões, tornando-se um grande império, governado por várias autoridades, como os imperadores. Imperadores como Júlio César e Otávio Augusto se tornaram famosos por suas conquistas e a formação de exércitos. A conquista de várias cidades e reinos trouxe muita riqueza para os romanos. Para organizar o império e controlar os diversos povos, eles criaram muitas leis que serviram de base para o sistema de leis de outras civilizações. Foi no tempo do imperador Otávio Augusto que nasceu Jesus Cristo. Com a popularidade e milagres atribuídos a Jesus, surgiu uma nova religião, o cristianismo. Foi o nascimento de Jesus Cristo que deu início ao que chamamos de Era Cristã. A partir desse momento, os acontecimentos foram classificados como antes ou depois do nascimento de Cristo. Para identificar os acontecimentos que ocorreram antes do nascimento de Cristo, foi adotada a sigla AC, antes de Cristo. Para os acontecimentos que ocorreram depois do nascimento de Cristo, foi usada a sigla DC, que quer dizer depois do nascimento de Cristo. Inicialmente, os cristãos foram perseguidos pelos romanos. Muitos morreram na luta com as feras que eram soltas no Coliseu para divertir a sociedade romana. Vamos saber um pouco mais sobre essa construção? Você sabia que os estádios esportivos tiveram sua origem no Coliseu? O Coliseu é uma construção romana inaugurada no ano 80 d.C. Tem um formato ovalado com 4 andares e comportava de 70 a 90 mil espectadores. Os romanos se reuniam ali para assistir aos esportes da época, que eram as lutas entre gladiadores, corridas de bigas, lutas de gladiadores contra animais selvagens e até batalhas navais. Daquela época para cá, os jogos deixaram de ser violentos, mas o público continua enchendo os estádios no mundo inteiro, buscando a emoção dos esportes. Como o cristianismo não era bem visto pelos romanos, os cristãos eram presos e jogados no Coliseu para lutar contra leões, tigres e outras feras. Para os romanos, isso era visto como diversão, como quando assistimos um jogo de futebol. Muitos anos depois, lá pelo ano de 392 d.C., o cristianismo se tornou a religião oficial dos romanos, fazendo com que a Igreja Católica passasse a ser uma instituição muito poderosa no Ocidente. Apesar do Império Romano ter sido extremamente poderoso, a partir do século III d.C., ele começou a ter problemas sérios. A população pagava cada vez mais impostos para manter o exército, o que gerava muitas revoltas, ao mesmo tempo em que o exército não conseguia mais cuidar de todas as fronteiras. Com esses problemas, vários povos foram entrando em território romano. Alguns eram aliados, entravam para plantar e viver, inclusive pagando impostos. Outros eram inimigos e entravam nas terras romanas para roubar pessoas e saquear cidades. Quando os ataques ficaram muito intensos, o Império Romano não conseguiu mais resistir à invasão dos povos bárbaros. Uma série de povos misturou sua cultura com a dos romanos, gerando novas formas de pensar e agir. Quando a cidade de Roma foi completamente tomada e o último rei foi morto, tivemos o fim do Império e, junto com ele, o fim da Idade Antiga.
Isso aconteceu no ano de 476 d.C. Quando a Idade Antiga acabou, tivemos o início da Idade Média, um período com diversas características muito conhecidas até hoje. Essas características são uma mistura da cultura romana com a dos povos bárbaros que invadiram Roma. Que tal fazermos uma pausa para ver se o detetive tem algum caso para solucionar hoje? Caso de hoje. Presente de grego. Detetive! Detetive! Não fui eu. Calma, Lupa, calma. É só a Aninha. Ah, desculpa, Aninha. É que eu estava aqui concentrado em... Dormir? Bem, o que foi, Aninha? Tenho um caso pra vocês. Minha mãe deixou o leite queimar na panela. Daí ficou tudo bem sujo. Então ela levou para o meu pai limpar e disse: "Toma um presentinho." E ele respondeu: "Nossa, que presente de grego." E qual é o caso? Por que ele falou presente de grego para algo que ele não gostou de ganhar? Eu já ouvi essa expressão antes, mas ainda não sei lhe responder com certeza. Teremos de investigar a fundo essa história. Vamos lá, Lupa. Será que a expressão presente de grego veio mesmo dos gregos? Vamos esperar para ver. A vida nos castelos. Durante os primeiros séculos da Idade Média, depois da queda do Império Romano, a Europa era um lugar muito violento. Acontecia de povos invadirem as cidades e vilas, roubando tudo e matando seus moradores. As pessoas mais ricas construíram castelos, cercados por grandes muralhas, e novas armas foram criadas para poderem se defender dos povos inimigos. Já as pessoas que não tinham posses para construir um castelo, nem terra para cultivar, passaram a pedir proteção aos donos dos castelos, em troca de trabalho. Assim, muitos homens e mulheres tornaram-se servos, trabalhando várias horas por dia nas plantações dos senhores proprietários. Os padres, bispos e monges ensinavam a religião cristã e orientavam os costumes tanto dos ricos como dos pobres. O território que pertencia ao nobre era chamado de feudo. O feudo tinha diversas partes. Muitos lugares eram exclusivos do senhor feudal, onde os servos não podiam entrar. Uma parte muito pequena do feudo era reservada para os camponeses. Lá, eles deveriam construir suas casas, fazer suas plantações e cuidar dos seus animais. Os nobres viviam no interior dos castelos e se dedicavam à guerra e à caça. Eles jamais trabalhariam como os camponeses, pois essa não era sua função naquela sociedade. Eles participavam de aulas especiais: montar cavalos, portar lanças e espadas, usar elmos e armaduras, além de desenvolverem um gosto especial pelas batalhas. Lutavam para conquistar novas terras, pois quanto mais terras os homens possuíam, mais ricos eles seriam. Era muito comum que os nobres vivessem em guerra contra outros nobres pela disputa de terras, o que deixava a Idade Média ainda mais violenta. Por falar em guerra, vamos ver um desses guerreiros. Camaleão! Olá, você sabe quem eu sou? Sou um cavaleiro. Mas não um cavaleiro qualquer, sou um cruzado. Isso quer dizer que eu lutei nas cruzadas. Bem, esse nome se dá por causa dessa cruz aqui, que representa a minha fidelidade a Cristo. As cruzadas eram guerras que os cristãos empreenderam contra os muçulmanos na disputa por Jerusalém, conhecida como Terra Santa. Por isso, as cruzadas também ficaram conhecidas como Guerra Santa. Algumas batalhas foram vencidas pelos cristãos europeus e outras, os muçulmanos saíram vencedores. Seja como for, ainda bem que o tempo das cruzadas acabou lá na Idade Média. Eu só estou vestido assim porque vai haver uma feira medieval no parque. E eu já estou atrasado para ela. Tchau! O camaleão representou direitinho um típico cruzado. Mas nem todos os cavaleiros iam para as cruzadas. Eles podiam ficar nos feudos para protegê-los ou junto aos seus reis.
O que os cavaleiros e os cruzados tinham em comum é que todos eram da nobreza e eram os únicos que sabiam lidar com as armas. Também não tinham medo de morrer em combate. Na sociedade feudal, a função dos nobres era fazer as leis e manter a paz no território. Ao clero, formado pelos integrantes da Igreja Católica, cabia a função de conduzir os homens e mulheres ao caminho de Deus, através dos sacramentos católicos. Alguns jovens, que não podiam ou não queriam ser cavaleiros, frequentavam os mosteiros, onde eram ensinados pelos padres, bispos e monges. Esses bispos e monges também aconselhavam os governantes nas decisões que deviam tomar. Havia também os monges copistas, que eram responsáveis por copiar livros antigos, reescrevendo obras para que não se perdessem no tempo. Boa parte dos livros do mundo antigo foi preservada graças ao trabalho desses homens. Aos servos, cabia a função de sustentar a sociedade, com o trabalho, impostos, alimentos e roupas. Eles viviam numa pobreza muito grande, trabalhando muito para o senhor feudal. Nos domingos, todos iam à missa e descansavam, assim como nos feriados religiosos. Ao final do trabalho, as famílias camponesas se reuniam em suas choupanas. Enquanto as mulheres remendavam as roupas e os homens consertavam as ferramentas, os mais velhos contavam história para todos. Nessas histórias, havia uma forma de educar os filhos e prepará-los para se protegerem das dificuldades do mundo. Uma característica marcante da Idade Média é que esses diferentes grupos, ou seja, os nobres, os religiosos e os servos, jamais se misturavam, a não ser por uma relação de trabalho ou proteção. Vamos ver um trecho de um filme que mostra o que eu estou dizendo. What? Pare de chutá-lo! Acalme-se! Eu vou no lugar dele. Me ajuda a tirar a armadura. Qual o seu nome, William? Eu estou te perguntando, William Thatcher. Me responda qual o seu nome. Não é Sir William, nem Conde, nem Marquês, ou Duque William. Com certeza não é Rei William. Eu tenho consciência. Você tem que ter um berço nobre para competir. Um detalhe. O nosso interesse é comida. Você quer ou não quer comer? Se os nobres descobrirem quem você é, nós vamos pagar caro. Reze para que não descubram. Você reparou que os personagens estavam vestidos de maneira simples, e um deles tentava convencer os outros que eles não podiam roubar a armadura do cavaleiro. Isso mostra que os torneios, por exemplo, eram apenas para os nobres, pois os camponeses não tinham treinamento nem autorização para competir. A posição que uma pessoa tinha na sociedade dependia do seu nascimento. Quando alguém nascia camponês, permanecia camponês para o resto da vida, sem possibilidade de mudança. Ao contrário disso, quem nascesse nobre teria terras, exércitos, receberia dinheiro dos impostos durante toda a sua vida e casaria com algum outro nobre. Vamos agora para o quadro Livros que eu gosto de ler. Hoje eu vou mostrar para você uma obra chamada As Aventuras da Dona Fris no Castelo Medieval, de Joanna Colen e Bruce Degin. Assim, vamos viajar um pouco para aquele tempo e ver como eram as coisas dentro de um castelo. Vamos lá? Era uma luminosa manhã de sábado e eu, Dona Fris, estava caminhando. Eu havia acabado de retirar um livro da biblioteca, quando vi alguém que conhecia. Era o Arnold, um dos meus estudantes favoritos. Ele se dirigia para a loja do castelo. Mas que coincidência! O livro que eu havia acabado de pegar na biblioteca era sobre castelos. Tinha certeza de que o Arnold ficaria interessado no meu livro, então o segui para dentro da loja. A Dona Fris pode mostrar muito bem o modo como as pessoas viviam e como elas se comportavam lá na Idade Média. Além disso, podemos ver muitas coisas, já que o livro tem muitos desenhos de castelos. Era uma vez, história sobre reis e rainhas. Os camponeses não sabiam ler nem escrever, mas contavam muitas histórias para os seus filhos e netos. Eram histórias em que os personagens viviam aventuras e também uma série de lendas e contos que tinham uma lição de moral, normalmente ensinando bons comportamentos e virtudes. Como todas essas histórias eram apenas contadas verbalmente e não registradas em livros, elas variavam de acordo com quem as contava e também podiam ser contadas em praças públicas, quando havia missas e feiras.
Uma pessoa subia em um palanque ou em um lugar mais elevado e começava a falar em voz alta para que todos escutassem. Nessas ocasiões, também era muito comum que alguns grupos improvisassem peças teatrais no meio das ruas e das praças e, ao final de cada apresentação, pedissem alguma coisa em troca, como comida ou algumas moedas. Que tal fazermos mais uma pausa para ver como anda a investigação do detetive? Entre gregos e troianos. Lupa, acho que encontrei uma pista importantíssima. Qual é? Estes livros aqui. A Ilíada e a Odisseia? Eu já ouvi falar dessas histórias. Não são da famosa Batalha de Troia? São. Essas histórias foram escritas por Homero, um poeta grego há muitos séculos atrás. A Ilíada conta sobre como os gregos se uniram contra a cidade de Troia. E a Odisseia conta a história do retorno de Odisseu para casa. Ele era um rei grego que participou da batalha. Que ótimo! Agora basta lermos esses livros para solucionarmos de vez esse caso. Vamos lá! Será que estará nesses livros a chave para o nosso mistério? Estou ficando curioso. Os temas das peças de teatro ou das lendas e histórias contadas em praça pública no tempo dos reis e rainhas eram os mais variados. Em alguns locais mais religiosos, era normal que se contassem histórias educativas, cheias de conselhos e bons valores. Em outros lugares, que eram mais próximos a florestas ou estradas, as histórias eram sobre bravura e coragem. Em alguns lugares ainda, mais distantes, mais isolados, apareciam lendas de seres diferentes, às vezes monstros terríveis. Nesse tempo, em que a sociedade europeia viveu em torno dos castelos, os camponeses costumavam contar histórias à noite, junto ao fogo da lareira. Assim, quando os jovens saíram do campo para trabalhar nas cidades ou nos palácios dos reis, como criados, eles levaram essas histórias e começaram a contá-las para os filhos dos reis. Muito tempo depois, principalmente a partir de 1920, os estúdios Walt Disney foram responsáveis por transformar histórias medievais em desenhos infantis, voltados para as crianças. Duas pessoas que se destacaram em relatar histórias medievais foram os irmãos Grimm. Eles viveram nos anos 1700 e começaram a fazer versões escritas de diferentes histórias que ouviram. Entre as histórias contadas por eles, e que são ainda famosas hoje em dia, temos João e Maria, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho e a Branca de Neve. Agora vamos ver um pouco sobre invenções e tradições, língua, religião, leis e costumes. Vamos voltar aos romanos e às heranças culturais que eles nos deixaram. Alguns costumes romanos foram trazidos até nós, brasileiros, pelos portugueses. Por exemplo, a organização familiar, em que o pai era a autoridade máxima sobre a família, a mulher e os filhos. Também foi herdado dos romanos o modo de organizar as cidades, com mercados, fóruns, templos e ruas principais, onde havia funcionários do governo que faziam as leis serem cumpridas. Os romanos experimentaram diferentes formas de governo, que inspiraram diversos povos. Primeiro surgiu a monarquia, depois a república e, por último, o império. Outra forma de governo romano, que existe até os nossos dias, é a ditadura, porém de uma forma muito diferente. Na época de Roma, ditador era o homem que governava o império em tempos de guerra, e quando a paz voltava, ele devolvia o poder, ou seja, deixava o cargo. Hoje, chamamos de ditador a pessoa que toma o poder e governa sozinho, acima das leis e com grandes poderes sobre a população. O que você acha de darmos uma paradinha para ver se o detetive solucionou o caso? Cavalo de Troia. Uau! Que história, hein? Oi, pessoal! E então, vocês descobriram? Ah, sim. E o segredo está nestes dois livros, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta a história da batalha entre os gregos e os troianos. Os gregos tentaram por muito tempo invadir Troia, mas uma muralha enorme protegia muito bem a cidade. Estes livros contam que os gregos, vendo que não conseguiriam invadir Troia, construíram um gigantesco cavalo de madeira e deixaram na frente dos portões da cidade, como um presente para os troianos. E não era?
De jeito nenhum. O Odisseu teve a ideia de colocar alguns soldados gregos dentro do cavalo. Os troianos, achando que era um presente, levaram o cavalo para dentro da cidade. À noite, quando todos estavam dormindo, os soldados gregos saíram de dentro do cavalo e abriram os portões da cidade para que o exército grego invadisse a cidade. Foi assim que os gregos ganharam a Batalha de Troia. Uau! Que história sensacional! Por isso, presente de grego! Holmes, mais uma cliente satisfeita. Até nosso modo de usar expressões do dia a dia, os gregos nos influenciaram, viu só? Portanto, quando alguém te der alguma coisa que ela vai aproveitar mais do que você, diga que foi um presente de grego. Os gregos influenciaram muito os romanos, inclusive na religião, pois no começo os romanos cultuavam os deuses gregos. Tempos depois, Roma tomou o cristianismo como religião oficial do império, fazendo com que o número de cristãos aumentasse bastante e contribuindo para que a Igreja Católica se tornasse muito poderosa na Idade Média. Era a Igreja quem determinava muitos dos hábitos e costumes das pessoas na Idade Média. O domingo era o dia sagrado para os cristãos. Nesse dia, ninguém trabalhava e as pessoas acordavam cedo para ir à missa. Em alguns períodos do ano, a dieta das pessoas mudava por causa da religião. No período da Quaresma, por exemplo, ninguém podia comer carne vermelha, apenas frutas, legumes, vegetais e peixes. Muitas pessoas ainda têm esse costume nos dias de hoje. Na Páscoa, para celebrar o final da Quaresma, eram servidas carnes de diferentes animais e as festividades aconteciam de maneira muito entusiasmada. Outra herança muito importante dos romanos é a maneira como contamos o tempo e como o registramos no calendário, ou seja, como dividimos o tempo em semanas, meses e anos. Vários povos da antiguidade se preocuparam em registrar a passagem do tempo: sumérios, babilônios, egípcios, persas. Esses povos perceberam que as mudanças que ocorriam na natureza determinavam as estações do ano. A partir dessas observações do estudo, eles inventaram os primeiros calendários. Mas você sabe como foi criado o calendário moderno? Por volta do ano 525, o Papa João I pediu ao monge Dionísio Exíguo que elaborasse um calendário para organizar a sociedade. O calendário fixou os dias religiosos que deveriam ser respeitados pelos cristãos, tendo como referência a festa da Páscoa. Esse calendário ainda passou por outras mudanças quando o Papa Gregório XIII formalizou a divisão do ano em 12 meses e dos meses em 28, 30 e 31 dias e ainda previu o ano bissexto. Assim, foi criado o calendário cristão, que até hoje usamos para contar o tempo. Todos os calendários que são utilizados no mundo não surgiram sem um motivo. Todos eles têm um marco inicial, o seu ano zero. No caso do calendário cristão, é o nascimento de Jesus. No entanto, existem outros calendários, como o judaico, o chinês, o árabe, o calendário hindu e dos povos indígenas, entre outros. Todos eles têm seus dias especiais e contam o tempo de acordo com a característica da sua cultura e da sua religião. Na aula de hoje, vimos como alguns povos da Europa influenciaram o modo de vida de várias outras culturas, inclusive a nossa. Percebeu como as histórias são importantes para preservar a memória das pessoas e para que uma tradição seja passada? É interessante saber que muitos hábitos que temos hoje são por causa de povos que viveram lá no passado, como os gregos e os romanos. Outros povos, que os romanos chamavam de bárbaros, também influenciaram muito o modo de vida das pessoas na Idade Média, e muitos desses costumes chegaram até nossos dias de hoje. Agora ficamos por aqui. Tchau!